Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos aprender sobre interpolação. Para explicar essa matéria, eu coloquei aqui uma tabela. Esta tabela ela relaciona calor específico da água e a sua temperatura. Então, por exemplo, se a temperatura da água for 20 graus Celsius, eu tenho um calor específico de 0,99907. Se eu tenho uma temperatura da água de 25 graus Celsius, eu tenho um calor específico de 0,99852. E assim por diante, até chegar na última temperatura da tabela, que é 50 graus Celsius, a temperatura da água, dando um calor específico de 0,99878. Bom, aí você deve estar se perguntando qual a relação que existe entre essa tabela que relaciona calor específico da água com a sua temperatura, que um varia o outro. Que relação que tem com a interpolação? A questão é a seguinte, vamos supor que você queira calcular um calor específico de 32, vamos supor que você queira calcular um calor específico quando a temperatura da água for 32,5 graus Celsius. E você observa que este valor não está na tabela, ele não está tabelado. Vamos supor que você também queira calcular uma temperatura quando o calor específico da água for 0,99837. Então, se você quiser uma temperatura quando o calor específico tiver esse valor, você também não tem na tabela. É aí que você utiliza a interpolação para achar esses valores não tabelados. Mas afinal de contas, como eu faço isso? Como achar aqueles valores que não são tabelados? Este processo é a interpolação. Interpolar uma função f de x, então interpolar uma função f de x, consiste em aproximar esta função por uma outra função g de x, escolhida entre uma classe de funções. A função g de x é usada, então, em substituição à função f de x. A necessidade de se efetuar essa substituição surge em várias situações, como, por exemplo, a primeira, quando são conhecidos somente os valores numéricos da função para um conjunto de pontos e é necessário calcular o valor da função em um ponto não tabelado, como é o caso lá da temperatura da água e do seu calor específico. Exemplo 2. Qual a necessidade de fazer essa substituição, essa interpolação de f de x para g de x? Quando a função em estudo tem uma expressão tal que operações como diferenciação e integração são difíceis, ou mesmo impossíveis de serem realizadas. Bem, eu vou demonstrar isso agora graficamente. Eu vou mostrar a interpolação graficamente. Aqui é uma interpolação que aproxima uma função para uma função polinomial. A função polinomial é aquela do tipo x elevado a 5 mais 3 vezes x elevado a quarto mais 2 vezes. Um outro exemplo de uma função polinomial, x ao quadrado mais 2x menos 1. Então, uma função polinomial é desse tipo. Então, aqui no gráfico, eu tenho uma interpolação de 5 pontinhos, x0, x1, x2, x3, x4, x5, mostrando uma aproximação de f de x para g de x, está aqui, ó, f de x para g de x, através de interpolação polinomial. Então, uma função toda complicada aqui, eu aproximo ela, eu faço uma interpolação de pontos, aproximando ela a uma função g de x, que é uma função polinomial. Então eu vou ensinar agora como faz isso numericamente, ou seja, interpolar pontos para uma função polinomial. Te mostrei graficamente aqui. Bem, então vamos fazer uma interpolação polinomial.
O método que nós vamos utilizar é o método de Lagrange. O método de Lagrange, ele tem esse nome em homenagem ao matemático italiano Joseph Louis Lagrange, que é este aqui da foto que vocês estão vendo. Ele foi um filho, é um irmão de 10, ele tinha 9 irmãos, ele foi o único que passou da infância. Ele nasceu em 1736 e morreu em 1813. Todos seus irmãos, os seus 9 irmãos, morreram ainda na infância. E o método de Lagrange ele vai nos possibilitar fazer a interpolação polinomial. Ou seja, você vai conseguir atingir os objetivos que eu já te falei aqui, ok? Vamos aplicar então o método de Lagrange para interpolação polinomial. Bem, você pode ver aqui uma tabela parecida com aquela do calor específico da temperatura de 3 pontos. Quando o x vale menos 1, o y, a função vale 4. Quando o x vale 0, a função vale 1. Quando o x vale 2, a função vale menos 1. Então, se eu quiser um valor que não está na tabela, eu vou ter que fazer a interpolação. Para isso, nós vamos usar o método de Lagrange. É uma fórmula, ok? Você não precisa ficar decorando a fórmula. Quando a gente tem 3 pontinhos, eu sempre vou aproximar para um polinômio de segundo grau. Quando eu tiver 4 pontos, eu vou aproximar para uma função polinomial de ordem 3, x ao cubo. Então, sempre é um grau menor em relação ao número de pontos que eu tenho na minha tabela. Isso vai nos dar uma equação, isso vai nos dar uma função. E aí, se eu quiser um x que não tiver na tabela, eu jogo dentro da função e eu tiro meu fx. Ou o contrário, se eu tiver um f de x e quiser um x, eu jogo lá o meu y e tiro o meu x. Então é assim que funciona o método. Bem, então eu tenho 3 pontinhos aqui. No final vai dar uma função do segundo grau, sempre um grau menor do número de pontinhos que eu tenho. Vai dar alguma coisa ax ao quadrado mais bx mais c. Daqui a pouco eu vou fazer no VCN, ele faz bem rápido também, mas a resposta dá a mesma. Então, o método de Lagrange é uma fórmula, é essa equação aqui. Então, eu vou aproximar para um polinômio de ordem 2. A formulinha então, eu não vou te solicitar um método de Lagrange com mais de 3 pontos numa tabela, senão fica muito oneroso, muito trabalhoso. Mais do que 3 pontos, eu vou te pedir no software, mas na conta, na mão, eu vou te pedir no máximo uma tabelinha com 3 pontos. Então, a formulinha é y0 vezes L0, L de Lagrange, mais y1, L1. Você vai falar, professor, mas o que é esses L aqui? O y, ok, né? O y0 é este valor de 4, né? O y1 é esse valor de 1, o y2 é esse valor de menos 1. Isso é ok. Só colocá-los aqui no final, você tem a minha resposta, o meu polinômio do qual eu quero aproximar. Agora, esses L, L0, L1 e L2, que é o método aqui que você tem que prestar atenção. Não vamos ficar decorando fórmula, não, já vamos fazer direto. O L0 é sempre x menos x1, x menos 2, x2. Então, se você prestar atenção, no numerador é sempre x menos alguma coisa. E esse alguma coisa é sempre um x diferente do numerinho que está aqui. Então, por exemplo, aqui é L0, aqui é x menos x1, aqui é x menos x2. Então, aqui é o x0, y0, aqui é o x1, y1, aqui é o x2 e o y2. Então, fica x menos x1, x menos x2 em cima. O numerador do L1 de x também é x menos alguma coisa. Esse menos alguma coisa são os x que não tem o 1 aqui. O L2 é a mesma coisa, x menos x0 vezes x menos x1, ele não aparece aqui. Então, só substituindo, x menos x1, x1 é 0, aquele aqui, x1 é 0. X menos x2, o x2 é 2. E assim você vai fazer em todos os L. Agora, se você me perguntar, embaixo, como que fica, professor? Embaixo já é o contrário. Você tem aqui o 0, embaixo fica x0 menos os outros. Então, x0 menos x1, x0 menos x2. Aqui embaixo, aqui é x1, L1, aqui é L1.
Então fica x1 menos x0, x1 menos x2. Então aqui sempre aparece o número que está aqui e aqui nunca aparece o número que está aqui. Então quando você faz isso, você cai em equações do segundo grau. Aí você desenvolve a distributiva aqui. Aí você joga na fórmula do Lagrange, que fica y0, que é o 4, ó, vezes o que você achou no L0, o y1, que é 1, o que você achou no L1, e o menos 1, que é o y2, que está aqui na tabela, que é menos 1, vezes o L2 que você achou. Pronto. Este aqui é o polinômio interpolação. Então, não precisa desenvolver, não precisa multiplicar, assim já basta. Se você quiser um valor da tabela f de x, é só jogar o x que você deseja aqui e você tem a resposta. O software que eu vou fazer agora, ele vai além. Além dele te dar o polinômio de Lagrange, a interpolação, o polinômio de interpolação, ainda você pode fornecer um x para ele e ele te dá o y, ele faz a conta para você. Então ele é bem completo. Eu vou fazer agora aqui a resposta. Aqui o processo foi desenvolvido, né? Você não precisa chegar até aqui se tiver necessidade, só aqui para mim basta, mesmo porque o software faz, né? E você joga um x aqui que você deseja, você tem uma resposta que não está tabelada. Este é o objetivo da interpolação de Lagrange. Bem, finalizando então, vamos fazer aquele mesmo exercício que eu fiz há pouco, aquele exercício de interpolação pelo método de Lagrange e pelo VCN, né? A gente vem aqui em interpolação, óbvio, Lagrange, que é o método que a gente está utilizando, a interpolação polinomial. Vai aparecer esta tela aqui, ele pede o número de pontos. Bom, lá tinha 3 pontinhos, então a gente coloca 3 pontinhos. Aí ele já coloca aqui a tabelinha para a gente preencher. Vocês lembram quanto que era o x? O primeiro era menos 1, o outro x era 0, o outro pontinho a gente tinha para o x era 2. Então aqui o x0, x1 e x2. Aqui eu tenho 4 no y, estou copiando o exercício que eu acabei de fazer, e menos 1. Por que eu disse que o VCN ia além? Porque aqui você pode colocar um x que não tem na tabela também, ó. Ele já faz direto, ele já faz a substituição para você. Além dele te dar o polinômio de ordem 2, ele ainda vai te dar um valor interpolado. Então a gente coloca aqui um x que não tem na tabela, vai de menos 1 a 2, a gente pode colocar meio, por exemplo, né? Meio não tem na tabela, está entre 0 e 2 no x. Então você coloca um x aqui, ele calcula um y para você, porque ele joga dentro do polinômio interpolado. Aí você coloca, calcula, olha aqui, ó, quando o x for meio, o y vale 0. Então ele fez a interpolação. E o polinômio interpolador está aqui, ó, 1, né? 1 mais menos 2.333x mais 0.666, bastante aproximação, vezes x ao quadrado, que era exatamente aquele polinômio que eu tinha achado no exercício passado, só que lá estava em forma de fração, aqui já está em decimal, mas é bem prático. Espero que vocês tenham aprendido, assista ao vídeo quantas vezes for necessário para a gente fazer o nosso PDL. Até a próxima e até logo.